Olá, hoje aqui no Bragança Web TV, nos estúdios do Bragança Web TV, a gente começa o primeiro episódio do podcast Causa Ganha. Hoje o tema será Direito Desportivo. Você sabe o que é? Já ouviu falar? Não sabe? Pois é, fica com a gente que você vai entender um pouquinho mais dessa área que fica por trás do esporte e pode ser um mercado promissor para você. E para isso, chamamos ele, que é um especialista em direito desportivo. Ele é um especialista, formado pela instituição Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pois é, ele é o CR7 judiciário, um campeão olímpico não, professor, um campeão olímpico de ações. O meu querido professor e amigo Luciano de Souza Siqueira, também autor do livro O Acesso à Tutela Jurisdicional e à Justiça Desportiva. Peço perdão, professor, estou um pouco nervoso com a sua presença. É sempre muito bom ter você do meu lado, um grande amigo meu. Boa noite, seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado pela sua presença. É uma honra ter aqui no estúdio. Eu que agradeço, Kleber. Obrigado pelo convite. Pode ficar à vontade, viu? A gente aqui tá entre amigos é sempre mais fácil. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela iniciativa, parabéns pela iniciativa. E é sempre bom a gente utilizar todos os mecanismos que a tecnologia nos propicia para divulgar uma boa mensagem, um bom conteúdo, né? E divulgar especificamente algo que nos ama, que nos apetece, que é a figura do direito esportivo. É verdade. Obrigado pelo convite. Prazer é todo meu. É verdade, o direito ele tem um leque muito grande, né? Sim. Ele tem uma variedade, uma imensa área de atuação. Mas conta aqui pra mim, por que justo o direito desportivo? O que te despertou isso? Porque quando eu saí da faculdade o pessoal não falava muito de direito desportivo. E hoje parece um mercado promissor, parece cada vez amplia mais. A gente já vai entrar, por exemplo, na seara do Bragantino, aqui da cidade. E o que te chama a atenção no direito desportivo e por que o direito desportivo? Perfeito. Eu sempre fui muito ligado aos esportes, né? Meu pai foi atleta profissional de futebol. Depois ele seguiu na carreira de técnico desportivo. Ele fez educação física na Universidade de São Paulo. Ele legal. chegou a ser preparador físico de times profissionais, chegou a trabalhar com atletas olímpicos, com 2 medalhistas olímpicos. Enfim, ele teve toda uma história dentro da carreira dele da educação física, né? Isso lá nos anos 60, anos 70, anos 80. E o esporte sempre teve presente na minha vida, na minha família. Minha mãe também praticou esportes, não de nível legal. profissional. E eu pratiquei desde da minha infância, né? Futebol, que é o esporte natural que todo adolescente, toda criança começa no Brasil. Eu fazia lá nas escolinhas do Legionário, no começo, depois foi ferroviário, naquelas disputas que existiam aqui na cidade. Olha que legal. Né? Sim. Enfim, daí eu migrei para outros esportes, comecei a jogar basquete, pratiquei BMX, hoje é um esporte olímpico, disputei Campeonatos Paulista, Campeonatos Brasileiro, Federado. Caramba. Depois eu fui estudar, né? Eu vi que não tinha condições BMX, professor, não BMX, imaginava. Sim, Olha que legal. Tudo começou com criança, né? Com Sei. uma brincadeira infantil. Mas aí começou a tomar um tom sério, porque eu comecei a querer encarar aquilo lá já com 12 anos, 13 anos de idade, querer encarar como se fosse um esporte profissional. Sei. E me federei na Federação Paulista de BMX e disputei 3 ou 4 campeonatos paulistas, 3 campeonatos paulistas e 2 campeonatos brasileiros. Sim. Foi uma época muito interessante na minha vida, foi uma coisa bem legal. Hoje é um esporte extremamente desenvolvido, porque ele é um esporte olímpico, né? Ele faz parte da Carta Olímpica Mundial. E isso foi bastante interessante, foi bastante enriquecedor para minha vida. Entendi. E também joguei basquete, enfim, sempre tive essa Foi vida ligada aos multiatleta. esportes. Sim, sempre vida ligada aos esportes. Depois, como fui estudar, Sei. trabalhava também, né? Eu trabalhava de manhã, estudava à noite, Sim. praticava esportes no final de semana, quando podia enfim, e o que me interessou? Após a faculdade, eu fui desenvolver ainda meus estudos, fiz uma pós-graduação em Direito Processual Civil. Sim. Depois fiz 2 mestrados. No mestrado, eu queria fazer algo diferente, queria algo que me apetecesse. Isso foi no final dos anos 90. E me chamou a atenção a figura do direito esportivo. O direito esportivo era algo que estava engatinhando à época, né? Isso lá em 98, 99.
Nós tínhamos lá recém-promulgada a Lei Pelé, a Lei 6.515, né, que é a Lei Geral do Desporto Brasileiro, que ainda está em vigor, né, isso em 1998. Caramba. Ela provocou uma mudança significativa para o direito como um todo, né? O Pelé, na época, ele era ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso, por isso que deu o nome dele na lei. Interessante. E daí eu fui estudar o assunto, e o meu mestrado em Direito Político e Econômico, ele foi direcionado para a figura do direito esportivo. Eu tive bastante dificuldades, porque o direito esportivo, à época, era um pouco marginal à academia. Hoje ele já está embutido na academia. Já existe, inclusive, alguns cursos com currículo base. Certo. Do curso de Direito à figura do direito esportivo. Mas há 22 anos atrás isso não era normal. Entendi. Não somente questão disso aí, mas questão de colheita de material. Eu tive muitas ajudas de professores que não estão mais aqui entre nós, mas mestres da área de esportivo, Álvaro de Melo Filho, Valete Perry, enfim, várias pessoas aí que me auxiliaram na época e que me introduziram na figura do desportivo e eu comecei a tocar. Então, quer dizer, eu uni o útil ao agradável, né? Aquilo que me interessa. Eu gosto muito de esporte. Eu respiro esporte. Que eu acho que o esporte ele congrega uma série de situações vivenciadas em sociedade, política, administrativa, econômica, social. E o direito, como uma ciência humana, ela não pode ficar alheia a isso. Então foi isso que me chamou a atenção, é isso que me interessa muito em relação ao direito esportivo. Tem uma frase muito famosa que fala que quando você trabalha o que gosta, você não trabalha, né? Verdade. É sempre um prazer. Vive férias. E, professor, como você falou, embasou muito bem, a questão do esporte, ela sempre está em convívio com todos nós desde a época do ensino fundamental. Isso na educação física e tudo mais. Você acha que, por exemplo, em vários cursos, até mesmo voltados para a educação física e tudo mais, o direito desportivo deveria fazer mais parte dessa grade de ensino? Ou, por exemplo, assim, no ensino médio a gente tem algumas aulas teóricas, mas nunca fala sobre direito. Você acha que às vezes tem essa falta da formação dessa pessoa querer trabalhar por trás, no bastidores do esporte, ao invés de ser o atleta, de ser o principal ali, ele ser um pouco mais coadjuvante, mas ele ter o lugar dele de extremo empenho e extrema importância? Eu vou além disso, viu, Kleber? Eu acho que o esporte, como um todo, ele deveria estar mais presente na sociedade. Estatisticamente, o brasileiro, isso por estatística do IBGE, o brasileiro é um dos povos que menos pratica esportes. Sério? Sim, é menos de 30% da população. Nossa vida, não sabia não. Menos de 30%. Então você pega proporcionalmente a outras populações, pega Estados Unidos, 60% da população pratica ou praticou esportes, né, regularmente. Você tem lá um mercado desenvolvido. Na Europa, países europeus em geral, países europeus ocidentais ali, né? Em geral, você tem lá 55% da população, 45% da população que pratica ou praticou ou consome esporte. Entendi. No Brasil, menos de 30%, se não me engano, 28% da população pratica esporte regularmente, praticou esporte, alguma modalidade esportiva, tem uma vivência em relação a isso. E o esporte ele tem um aspecto educacional, né? O sistema norte-americano de ensino, ele vincula o ensino escolar, básico, médio e universitário com a prática esportiva. O nosso sistema é um sistema europeu. O Brasil adotou o sistema europeu até por força de sua colonização. Certo. Então, o nosso sistema esportivo ele não está demasiadamente desenvolvido nas escolas, deveria estar mais. Nas universidades, insignificante. Né? Certo. Praticamente não existe né? No âmbito universitário. Então, o esporte ele participa do desenvolvimento da pessoa como um todo. Então, você tem lá... Ele dimensiona certas situações que nós vivenciamos em sociedade e isso treina a pessoa para viver em sociedade. Sim. Hierarquia, respeito a regras, disputa, que é a nossa vida. Né? Sim. Você tem que vencer um adversário, que é a nossa vida. Você tem que vencer um adversário junto com um colega de time que não gosta de você e que está querendo te boicotar, que é a sua vida. É verdade. Né? Você então, convive com isso, você né? tem que respeitar uma hierarquia de um técnico, de um treinador, você tem que respeitar regras, as determinações de um árbitro e assim por diante. Então isso aí, o esporte, nesse aspecto, que é o sistema norte-americano, ele prepara pessoas para a vida.
Verdade. Certo? Não necessariamente, não somente a questão de saúde, na questão estética, né? A questão de saúde, a questão estética, mas a questão educacional é extremamente importante e é muito pouco desenvolvido no Brasil. Lembrando que também eles têm, a gente vê bastante, que não é só o esporte, tem que ter o esporte dele, tem que ser bom no esporte, mas também tem que ser bom em outras matérias. Sim. Ensino no high school, que eles falam que é ensino médio, tal. Então não é o cara que matou aula para jogar bola, não é esse cara, ele tá lá no esporte dele empenhado, mas se ele tiver mal em geografia, ele não participa do time. Então isso se conversa, né? Isso acontece muito no universitário. Certo. No âmbito universitário, que leva-se a um nível quase profissional, eles não podem receber salários, mas é necessário para algumas universidades que o atleta ele tenha um desempenho acadêmico razoável. Certo. Né? Se ele tiver algum problema no desempenho acadêmico, isso pode afetar também o desempenho dele no time, no esporte pelo qual ele foi contratado. Entendi. Eles ganham bolsa, né? O que é muito significativo isso no sistema. Ganham bolsa, às vezes até de 100% de bolsa, mas realmente tem esse aspecto educacional determinante. Tá certo. E, professor, que nem, por exemplo, a gente usou o sistema norte-americano para dar um exemplo do incentivo. Tá. A gente tem muitos atletas que eles são, que a gente não vê antes das Olimpíadas, do foco da mídia, a gente não vê esses atletas, não vê a atuação desses atletas e tudo mais. Em campeonato estadual, regional, federal. E conta pra mim, esses atletas podem contar com alguma lei de incentivo, como tem no sistema norte-americano, ou como tem, por exemplo, incentivo na cultura, alguma coisa do gênero? Tem como eles acessar um pouco melhor, uma condição melhor para chegar lá de uma maneira mais confortável? Porque a gente vê que tem atleta que corre em terrão, tem atleta que faz canoagem no barro. Sim. Entendeu? Então, existe essa lei, esse dispositivo para quem quer um incentivo para não desistir, para continuar ali tentando, para chegar almejar o sonho que ele tem? Existe, no maior ou menor grau existe, né? Os esportes olímpicos de maneira geral, Kleber, eles não são tutelados, não são fomentados de uma maneira como deveriam ser em qualquer país do mundo. Em maior ou menor grau, em qualquer país do mundo existem problemas em relação aos esportes olímpicos. Sim. Por questões econômicas, por questões de visibilidade, questões de visibilidade televisiva, visibilidade de patrocinadores. E isso faz com que muitas modalidades só sejam vistas e, consequentemente, só sejam conhecidas a cada 4 anos. Sim, né? Exatamente. Quando ocorrem os Jogos Olímpicos. Exatamente. Né? Mas no Brasil existe uma lei federal de incentivo ao esporte, existe Bolsa Atleta, atletas de alto rendimento eles têm direito a uma bolsa de um valor lá pago pela União Federal, através do Ministério dos Esportes. Existem nos estados também leis de incentivo ao esporte estaduais e em alguns municípios também existem leis de incentivo com patrocínios, onde que se faz abdicação fiscal, renúncia fiscal com o retorno de patrocinadores, algumas coisas assim nesse nível, mas existem sim. Sim. Existe uma política esportiva, sobretudo pós-Olimpíadas do Rio de Janeiro, sim. houve um aumento gradual de investimentos no esporte. Deveriam ser mais, deveriam ser melhores, né? Existem alguns problemas pontuais de gestão ali, mas há uma possibilidade de ganho. O atleta sempre foi de uma maneira geral, sempre foi um cara sofrido, um cara exigido demais, um cara que deveria merecer, uma pessoa que deveria merecer muito mais daquilo que ele tem. É verdade. Mas ainda hoje é muito melhor do que era no passado. Sim, eu concordo com você. Conta uma coisa pra mim sobre o mercado, falando um pouco de mercado do desporto e tudo mais. Que nem você comentou agora que é 30% apenas da população que tem essa gana no esporte. Você vê o mercado, atuação, bastidores, direito, como um mercado promissor? Você acha que está crescendo? Por exemplo, assim, os clubes estão começando a ficar mais empresariados, eles estão começando a ficar mais particulares, mais privados, né? E você acha que isso é uma benéfice para o esporte? Você vê um mercado promissor para o esporte? Ou você acha que a gente ainda está em passo de formiga?
A gente poderia ter um mercado um pouco maior em todas as modalidades, né? Existem alguns exemplos, o futebol é um deles, mas existem alguns exemplos de modalidades esportivas que chamam a atenção sob o ponto de vista do marketing, sob o ponto de vista da praticidade ali, do que chama-se como um produto. O esporte tem que ser analisado como sobretudo o esporte, você tem divisão de esporte em várias situações. Tem o esporte escolar, Sim. tem o esporte recreativo, tem o esporte de alto rendimento, né? Tem o esporte de mera questão estética ali, né? Certo. Saúde e estética. Tá? Então você tem várias vertentes em relação ao esporte. E existem algumas atitudes, algumas condutas que estão levando a uma certa profissionalização e desenvolvimento da modalidade como um todo. Evidente que a economia brasileira seria maior. Uhum. Poderia, pelo tamanho, pela dimensão da economia brasileira, pela dimensão do Brasil, poderia ser maior. Mas a gente tem boas experiências, por exemplo, na Superliga de vôlei. Você tem lá boas experiências no NBB, que é o Novo Basquete Brasil. É verdade. Você tem lá boas experiências no Stock Car, né? Que são modalidades de velocidade, de automobilismo. Além do futebol. Além do futebol, que você vê aí no domingo, aí, a hora que vai assistir gols do Fantástico lá, tá, você tem cara fazendo gol em qualquer canto do planeta aí, né? Em qualquer canto do Brasil tem alguém fazendo um golzinho lá. Não, você entra no Instagram, tem um rapazinho, até uma figura muito legal que surgiu há pouco tempo, que é o Luva de Pedreiro. Ele vai, faz um golaço e dedica pra câmera, como se fosse um camisa nova seleção. Eu acho aquilo fantástico, eu acho que demonstra que além do brasileiro ainda ter esse sangue futebolístico, eu acho que realmente, como você comentou no começo da entrevista, que você estava falando do futebol na nossa veia e tudo mais. E só conta uma coisa pra mim, é um assunto um pouco complicado, porque é um assunto que ninguém gostaria de falar. Mas conta uma coisa pra mim, nessa guerra inútil da Rússia e da Ucrânia, quais são as consequências? Porque eu vejo que, vamos lá, eu vejo que a Rússia ela teve diversas sanções, tanto econômica quanto em outras áreas. Só que uma das várias sanções foi esportista. Foi atleta que não pode mais ostentar sua bandeira, coisa que deve pegar muito para um atleta. Aquela equipe russa não participa mais de X torneio, como aconteceu eu acho que, se eu não me engano, foi na equipe de tênis, em um dos campeonatos. Eventos que iriam acontecer na Rússia. Conta um pouco para mim qual é a consequência do lado esportivo dessa guerra. Perfeito, Kleber. O esporte, ele tem até um livro interessante que ele fala assim, como o esporte explica o mundo. Olha só. Porque você tem várias situações em sociedade históricas, várias situações em países que são dimensionadas dentro de uma competição esportiva. Né? Então, questões religiosas até. Você tem lá na Escócia, você tem lá o time de futebol do Celtic, que é o time protestante. E os Rangers é o time católico. Não sabia dessa curiosidade. Então, tem lá a questão é uma disputa de mais de 500 anos. Isso vem desde a Reforma Protestante. Caramba, e mesmo? os escoceses, eles dimensionam isso em 2 jogos por ano, onde se disputam questões de 5 séculos. De diferença entre 5 séculos, né? É aquele assunto, é mais do que futebol, né? É muito mais, é muito mais. Sim. Você vai lá na Irlanda, não, na Turquia, você tem lá o time, o Fenerbahçe, que é o time turco da Ásia, e o Galatasaray, que é o time turco da Europa. E eles vão atravessar, quando tem um jogo para lá para cá, eles atravessam o Estreito do Bósforo, ali, que divide Istambul, né? Istambul é a única cidade do mundo que está em 2 continentes. Né? E as torcidas se degladiam, os times se degladiam, porque há uma diferença entre o turco europeu e o turco. Eles fazem uma diferença entre eles. O turco europeu e o turco asiático. Né? Entendi. É que nem quando tinha o negócio da Itália, né? Como é que chamava? Não é Carcamano. Tinha uma diferença, que nem o Juventus tinha uma diferença com, acho que Nápoles. Os times do Sul. Regionais, o Sul é um pouco mais exatamente. pobre, né? Um pouco mais subdesenvolvido do que os times do Norte. Isso. Né? Sem dúvida, tem questões econômicas envolvidas aí.
A União Soviética, nas Olimpíadas, ela, durante todo o século XX, nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, ela tentava dimensionar ali uma disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos, qual que seria a teoria econômica, qual que é a superpotência que melhor se desenvolvia. Sim. E as Olimpíadas eram um espelho desse, aspas, desenvolvimento. Entendi. A cada 4 anos, né? Estados Unidos e União Soviética se disputando ali. A União Soviética que acabou lá em 1990, né? 91 ali. E essa disputa aí ficou meio que substituída pela China. Né? Os Estados Unidos ficaram aqui dominantes ali por volta dos anos 90, do início desse século, e agora começou a chegar a China aí já demonstrando o seu poderio econômico e, consequentemente, esportivo. Né? Mas em relação à guerra, isso não é diferente. Né? É uma situação extremamente triste, uma situação de exceção. É uma situação que Vladimir Putin, lá na sua ânsia imperialista, está tentando fazer com que anexe território ucraniano, como se fosse reviver a União Soviética, o que lá era no passado, sob algum pretenso argumento. E você tem uma reação da sociedade mundial em diversas vertentes, entre os quais o esportivo. Sim. Então, as modalidades esportivas, as confederações, as federações internacionais, elas estão agindo a ponto de suspender equipes, atletas e patrocinadores de diversas modalidades olímpicas ou não das competições internacionais. Isso, exatamente. Né, das competições internacionais. Então isso vai afetar, evidentemente, os atletas russos, as equipes russas. Você tem lá, por exemplo, um piloto russo da Haas, da Fórmula 1, da equipe Haas Fórmula 1, que é o Mazepin. Certo. Ele foi suspenso, né? Ele está suspenso, tem lá a superlicença para correr na Fórmula 1, suspenderam lá a FIA, que é a entidade que organiza a Fórmula 1, suspendeu o Mazepin, a Haas teve que contratar um outro piloto. Ele tem um patrocínio ali também, o patrocínio também teve que sair. Enfim. O cara nada a ver com a guerra, tá pagando Não um tem pato, nada a né? ver, E tem uma situação que surgiu agora recentemente, aí, também derivado da guerra, aí, que é a situação dos atletas do futebol, né, de outras modalidades que estão na Ucrânia, que estavam na Ucrânia. Né? Sim, exato. A Ucrânia é um mercado extremamente promissor para o futebol profissional. Você tem lá o Metalist, tem o Shakhtar Donetsk, que são times que disputam as Champions League, que são as ligas principais, a Liga da Europa. Sim. E tem uma série de brasileiros, só da Shakhtar Donetsk, se não me engano, tem 11 brasileiros. Exatamente. Eles estavam pedindo asilo, socorro foram imediato, repatriados, né? já foram repatriados aqui, já estão no Brasil, acho que a maioria deles estão no Brasil já. E só que houve, sob o ponto de vista do direito esportivo, certo. Isso foi uma novidade. Por quê? Não tem um precedente, não existe um antecedente em relação a isso aí. Qual que é a consequência sobre os contratos especiais de esporte, que são os contratos do trabalho? Certo. Os contratos especiais de trabalho dos atletas em relação aos clubes, porque eles ficam suspensos. Os atletas ficam impedidos de desempenhar a sua profissão, porque os campeonatos estão parados, as atividades do clube das equipes estão paradas. Os atletas tiveram que se refugiar no Brasil, voltar para o Brasil. E aí, qual que é a consequência? A FIFA, que é a entidade organizadora do futebol no mundo, ela teve que, numa decisão extraordinária, agora determinar que existe a suspensão inicial dos contratos e a possibilidade da reabertura de janela de transferências. Porque ao que tudo indica, esse ano o campeonato ucraniano não vai rolar e os times ucranianos não vão participar de ligas europeias. Como o da Rússia também, pelo jeito. O da Rússia talvez. Porque os campeonatos internos da Rússia podem acontecer porque a guerra está dentro da Ucrânia, né? Dentro do território ucraniano. Em tese, os times russos não são... A sociedade russa não está sendo afetada. Isso que é o mais impressionante, né? É uma guerra que não tem contrapeso. Ela não está sendo afetada de maneira direta, né? É verdade. Indireta quando a gente fala assim na questão bélica em si. Ela vai ser afetada economicamente. Exatamente, socialmente vai ser afetada. Sobretudo os mais pobres. Exatamente. Mas as pessoas mais simples. Mas o campeonato russo de futebol não parou. Né? Então, quer dizer, todos os atletas que estão contratados por equipes russas continuam ainda a desempenhar suas profissões, treinando normalmente, jogando normalmente. Entretanto, os ucranianos não. Né? E então foi permitido isso aí agora, numa decisão dessa semana, exatamente, a FIFA permitiu uma reabertura de uma janela de transferências exclusivamente para atletas ucranianos. Certo. O que possibilita que eles sejam recontratados, emprestados para equipes do mundo inteiro, equipes europeias, inclusive equipes brasileiras estão disputando aí, São Paulo, Corinthians, está disputando aí alguns atletas que são... o São Paulo está querendo o David Neres, o Corinthians está querendo o centroavante, o
esqueci, que sai na imprensa aí como um todo. Aham. Me esqueci o nome dele. E isso é a novidade que está acontecendo aí sob o ponto de vista dos contratos especiais e trabalho esportivo, que são os contratos que vinculam os atletas com seus clubes. Entendi. Muito bem, professor. Professor, a gente falando desse negócio da guerra aí, você comentou sobre essas torcidas, rivais e tudo mais. Só voltando um pouquinho ao Brasil, a gente já vai voltar para a guerra da Ucrânia, mas voltando só um pouquinho ao Brasil, porque me abriu um parênteses de dúvida. A gente também tem muita disputa de torcida organizada e tudo mais. A gente teve algumas atrocidades recentes que aconteceram. O direito desportivo, ele dispõe alguma, não digo sanção, mas alguma ação disciplinar pro torcedor? Porque às vezes eu vejo que ele, tipo assim, ele vai e aperta o clube. Pro clube sofrer alguma coisa, pro torcedor falar, opa, peraí, eu estou prejudicando o clube e tudo mais. Existe alguma coisa, porque sai um pouco da esfera desportiva e entra numa esfera criminal, alguma Sim. coisa do gênero. A gente tem um dispositivo que tem essa severidade com essas pessoas que são transvestidas de torcedores? Poderia ter mais, né? O problema do torcedor em si, o Kleber, ele é antropológico, né? A partir do momento que você tem um ser humano em bando, Ferrou. né? Ele, É complicado. várias de suas condutas primitivas. É uma linha várias, muito tênue entre exato, sociedade, né? Exato. Vários de seus cromossomos primitivos Ah. se afloram e cabe ao Estado, através o Estado repressor, Certo. agir de maneira efetiva para que esses se comportem de maneira adequada para o que se exige hoje na sociedade. Certo. Mas isso não é um problema brasileiro só. Você tem lá, recentemente aí quando o Lakers foi campeão da NBA, teve lá uma comemoração lá, teve várias pessoas quebra Teve, no centro sim. de Los Angeles, várias pessoas sendo presas, saques de lojas, tal. Na Europa não é diferente, na Ásia não é muito diferente também. E no Brasil, idem, né? E Mesma Brasil, Argentina, idem, né? Então, Sim. quer dizer, a partir do momento que o ser humano está se reunindo em bando, ele Acaba se exaltando, se né? exaltando, aflora algumas atitudes primitivas, Sim. né? Algumas atitudes pouco agressivas. E cabe, sim, você tem lá, dentro do direito esportivo, assim, explicando em relação aos esportes coletivos, futebol, vôlei, basquete, existe a possibilidade de punição em relação aos clubes, porque os Sim. clubes são obrigados a guardar a segurança Sim. e responsabilizar-se em relação às atitudes de seus atletas, de seus torcedores, Sim. como perda de mando de campo, multa financeira, multa econômica, né? E em relação ao comportamento dessas pessoas, eles fogem ao âmbito do direito esportivo e entram na figura do direito estatal. Certo. Né? Ou seja, cabe ao Estado, o repressor, como no direito penal, no direito... na Inglaterra existem 5 tipos penais, 5 tipos. 5 tipos no Código Penal inglês, Caramba. a respeito de condutas relativas a torcedores. Isso vem Certo. desde a época dos hooligans ingleses, que Sei, isso foi sei. muito acentuado dos anos Muito. 80. Teve uma tragédia grande lá na Bélgica, lá que mais de 25 pessoas morreram Isso. no jogo, tal. Enfim, isso se desenvolveu de tal forma que hoje o Estado inglês ele é extremamente atuante, repressor. Ele tem uma reprimenda grande em relação aos torcedores baderneiros. Sim. Né? Sim. Mas sempre vai haver esse problema, mas já houve uma evolução. Eu sou da época, Kleber, que me lembro que eu ia em jogo de futebol e o cara levava lá um chinelo, Certo. né? O cara levava um Eu chinelo, já tô rindo antecipado. uma havaiana, e amarrava um anzol ali, um anzol, né? Um cordão de pescador, para jogar o chinelo no bandeirinha, né? E para resgatar o chinelo de volta, né? Pra não perder Eu via isso. Certo. Eu via isso. Meu Eu tinha Deus. anos 80, tinha lá. Eu era um adolescente. Sim. Eu via as pessoas fazerem isso. Hoje você não vê mais. Não vê. Hoje eu Muito boa acompanho as essa. partidas aí, Sim. não corre mais esse tipo de Não. atitude, né? Hoje em dia o cara manda um rojão da torcida adversária, coisa que é mais, né, perigosíssima. Mas hoje não entra mais fogos nos estádios, Graças a né? Já Deus, tem algumas limitações isso aí. Professor, a gente tá na 10ª cidade mais pacífica do Brasil. A gente tá falando de uma torcida mais tranquila. Hoje o que era Bragantino virou Red Bull Bragantino.
A gente deu uma potência no futebol, chegou à final da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense. Sul-Americana. Perdão, Sul-Americana, bem corrigida. Ficou entre as cabeças do Campeonato Brasileiro. A gente tem um baita time hoje. Hoje, com a entrada de alguns atletas, a gente já tinha um entusiasmo e uma esperança. Hoje a gente tem ainda mais. Fala um pouco pra gente o que o direito desportivo pode ganhar com essa entrada. Uma coisa que a gente tá falando dos bastidores, que é a visão de comércio, de mercado, de incentivo e tudo mais. Conta um pouco pra gente do impacto que a gente pode ter, que o torcedor bragantino pode ter, que o cidadão bragantino pode ter com esse grande contrato, vamos dizer assim, da empresa com o clube. Tá. O que as pessoas têm que ter em mente, Kleber, é o seguinte, o esporte profissional, que é uma coisa que eu advogo muito, o esporte profissional de alto rendimento, ele exige investimento financeiro. Não se dá mais para fazer esporte de alto rendimento, um bom espetáculo, um atleta bem preparado, remunerado, treinado, com todo o suporte médico, preparação física, alimentação, fisiologia, nutricionista, tudo isso que exige hoje no alto rendimento, não somente no futebol, mas em qualquer esporte de alto rendimento, sim, com amor, com sentimento. É verdade. Certo? Com amor à camisa, com ajuda de torcedores, tão somente, isso aí deixa pro esporte amador. O esporte amador também é muito bonito. É bonito mesmo. Ele é muito bonito. Eu acompanho o campeonato. Eu acompanhava, agora não tô acompanhando mais o campeonato de futebol amador em Bragança. O futebol amador, o basquete amador, o vôlei amador são esportes extremamente bem disputados, bacana. Quem curte o esporte deveria prestigiar mais. E aí que o amor, que o sentimento, que a valorização do ser humano ali da sua maneira mais simples deve se manter. No alto rendimento existe grana. Verdade. Exige dinheiro. Não tem jeito. Exige dinheiro. Eu faço uma comparação. Existe uma reclamação muito grande de empresários de qualquer ramo da atividade econômica, por exemplo, comerciantes, né? Certo. Que o empregado ele custa o dobro do salário dele. É verdade. Tá, então o cara ganha R$2.000, ele custa 4 pro patrão. Isso. E necessariamente esses 4 vai no bolso do empregado. Ele se perde em PIS, COFINS, se perde em INSS, se perde lá em FGTS, e aí por aí vai. O FGTS muitas vezes não consegue ser sacado pelas regras que permitem, enfim. Tem essa privação. Enfim, o atleta profissional de futebol, ele custa mais que o dobro do salário dele. Nossa vida. Porque além de todos esses direitos inerentes a todos os trabalhadores, sim, né, eles não têm uma remuneração baixa, eles merecem ganhar mais. Sim. E eles, por trás disso, tem toda uma estrutura. Você tem lá nutricionista, fisiologista, você tem lá massagista, você tem lá equipamento, roupa, médico, dentista. É verdade. Até o Red Bull Bragantino aqui, até professor de inglês é contratado para ensinar inglês e ensinar português para os atletas estrangeiros. Sei, que tem aí atletas equatorianos, bolivianos, né? Sim, sim. Então, quer dizer, se botar isso no custo da empresa, no custo do clube, da equipe, isso é altíssimo. Altíssimo. Isso não permite mais com que o esporte de alto rendimento, quando a pessoa quer um bom espetáculo, com bons atletas, o esporte ele tem um entretenimento, tem um viés turístico, como se vai no teatro, como se vai no cinema. É verdade. Ele tem esse Concordo. aspecto, né, esse viés. Isso exige investimento, exige uma série de atividades de gestão, por exemplo, patrocínios, televisão. Sim. E que somente a venda de ingressos, o amor, o apoio não vai suprir. De alguns fanáticos torcedores não Sim. supre, muito menos numa cidade do tamanho de Bragança. Exatamente. Cidades maiores que Bragança, né, faço uma comparação, tem equipes com um histórico inferior ao do Bragantino. Sei. Ribeirão Sim. Preto. Ribeirão Preto é 6 vezes maior que Bragança. Ribeirão Sim. Preto, Campinas, Sorocaba, Piracicaba, Araraquara. Né? Então, quer dizer, por quê? Porque não tem dinheiro. Só com amor, com sentimento, com tradição e todos esses conceitos que as pessoas utilizam. Não. O que veio o Red Bull Bragantino? O que eu coloco com o Red Bull Bragantino como exemplo aí? Para a cidade, isso foi um marco.
e para o esporte brasileiro como um todo. Ninguém esperava também, né? Veio de uma forma muito bacana para a cidade. Veio, Sim, eles sim, tiveram 2019. a Red Bull fez um planejamento fenomenal. O Bragantino tem a torcida, o Bragantino tem o estádio, tem público, Tem né? história, Tem história, tem tradição. tem camisa. Então, exatamente. A gente teve grandes jogadores que atuaram aqui. O próprio Professor, que o pessoal fala, também foi técnico Vanderlei, aqui. Parreira. Então- Nós tivemos uma final do Campeonato Brasileiro da Série A1 Então- aqui, uma final de Paulista da Série A1 aqui. Temos uma gama aí para entrar em jogo, né? Sim, A gente... sim. Tudo isso foi levado em consideração para a Red Bull aceitar, porque existiam outros clubes que a Red Bull estava analisando. Ele tinha o Red Bull Brasil, né? Tinha o Red Bull Brasil, mas o Red Bull Brasil, qual é o objetivo do Red Bull? Eles precisavam chegar nas grandes ligas. Certo. E eles têm o Red Bull Brasil desde 2008, 2007. Sim. E eles não estavam conseguindo chegar às grandes ligas, porque o esporte no Brasil é bastante difícil nesse aspecto. Principalmente verdade. o Campeonato Brasileiro, Série D, questão de Disputadíssimo, logística. né? Só jogar contra o Juazeirense é mais perto de chegar em Paris do que em Por Juazeiro. incrível que pareça, É, né? É incrível isso. Né? Você vai jogar lá em Sinop, no norte do Mato Grosso, é mais rápido chegar em Nova York. Que isso. Do que sair de Bragança e chegar em Nova York do que chegar lá em Sinop. Né? A parte de verdade. logística no Brasil é muito complicada. É verdade. Entre outros aspectos. E eles estavam lá com investimento no Red Bull Brasil há muito tempo e não estavam conseguindo chegar numa grande liga. Sim. Né? Então, um dos objetivos dele era uma equipe que tivesse um A1 do Paulista e Série B do Brasileiro. E o Bragantino foi o escolhido. O Tinha ideal. outros concorrentes. Sim. Tinha lá o Oeste no meio, eles queriam depois o Paulista de Jundiaí, tiveram outros times ali. E o Bragantino foi analisado, eles tiveram um critério bem interessante. Nós sabíamos isso aí, como que estava acontecendo. Nós não estávamos participando diretamente dessa negociação, mas sabíamos como que isso tinha transcorrido. E o que eu coloco, qual que é? No sistema norte-americano, o esporte de alto rendimento ele funciona como franquias. Entendi. Né? Então você vai pegar lá a NBA, que é a Liga de Basquete, a NFL, que é do futebol americano, a MLB, que é do beisebol. Você tem lá 32 franquias. Né? Isso faz com que os times eles mudem de cidades, como se fosse uma franquia. Né? Porque você tem um mercado por trás disso, é um entretenimento, você tem todo um... É como se fosse um teatro, né? Como se fosse uma indústria por trás disso. E isso traz um grande investimento para aquela cidade. E quando uma cidade perde uma franquia, isso é uma derrota. Seattle perdeu um time de basquete, Los Angeles perdeu o time, agora Las Vegas conseguiu ganhar um time de futebol americano e assim por diante. Então eu faço essa comparação, essa disputa que cidades norte-americanas têm por franquias de esportes das grandes ligas, pelo que Bragança ganhou. Entendi. Através do Red Bull vir aqui investir na cidade. Entendi. Você tem lá no mínimo ali 40, 50 pessoas entre comissão técnica e atletas com alto poder aquisitivo, com bom poder aquisitivo, investindo, consumindo, trazendo suas famílias aqui, seus filhos estudando nas escolas, consumindo, alugando, comprando imóveis. O impacto socioeconômico só disso já ele é diverso. Ele Entendi, é diverso. Ele é incalculável para a economia como um todo. A ponto de que tem algumas pessoas falando que estão faltando casas. Sim. Casas de alto padrão na cidade para alocação, porque, enfim... Claro. É o natural, né? Para você ter uma ideia, Kleber, o ano passado, essa é uma informação que eu vou passar aqui assim, que você vai ser o primeiro veículo de... Olha só, exclusividade, hein, galera? Exclusividade. De imprensa, né, do Brasil, que vai saber disso aí. O ano passado o Red Bull Bragantino recolheu 3 milhões de reais aos cofres municipais de impostos. 3 milhões? Sim, de imposto sobre serviço, ISSQN. Caramba! Né? Tudo isso? Sim. Ou seja, olha, o que é a atividade da empresa sediada em Bragança está tendo um retorno tributário ao município. Né? Quer dizer, isso entrou para os cofres municipais. Isso deveria, se a administração municipal tivesse um pouco de sabedoria, com esse dinheiro, se tivesse um projeto de lei na Câmara Municipal aprovado, em Bragança Paulista, com esse dinheiro daria para montar um time profissional de basquete, para disputar o NBB. Você pegaria daqui e... Um time profissional de vôlei. Investiria em outro... Um time profissional uma equipe profissional de atletismo. Caramba. Novamente teríamos aqui. Ou seja, você desenvolve um esporte de alto rendimento e por baixo disso aí você estaria toda uma série de escolas. Entendi. De categorias menores, 18, 17, 16, 15, 14.
É um capital de giro, então, né? Você movimentaria a sociedade como um todo. Né? Certo. Com 3 milhões de reais ano, você monta uma equipe de alto rendimento nessas modalidades. Entendi. Municipal. Tá aí o que a gente falou do incentivo no esporte há algum assunto Claro, atrás, né? claro. Entendi. Mas isso aí, enfim, Claro. é exigir demais do pensamento, né? Aham. Daqueles que têm o poder da caneta. Entendi. E o Bragantino tem a tendência de só crescer. Então, provavelmente, a probabilidade de arrecadar mais, de ter mais um impacto econômico positivo no município e tudo mais, é inevitável. Então, a política também vai ter que acompanhar isso daí. Porque senão a gente não vai conseguir vamos dizer assim, esse jogo, toda essa roda, essa engrenagem para outras modalidades como isso daí. Então, fica uma dica aí, Câmara do Vereador. Começar a pensar um pouquinho mais aí. Então, professor, deixa eu comentar com você uma outra coisa que é bastante interessante ainda do Bragantino. Quando veio a procura da marca até o clube e tudo mais, vamos dizer assim, para o direito mesmo, puxando um pouquinho mais para nossa seara aqui. Quando vem uma marca e fala, eu quero investir no teu clube e tudo mais, isso também falta no cenário do país, tipo assim, eu vejo que os grandes clubes têm uma renda estratosférica, patrocínio gigantesco e tudo mais, mas eles não têm um pezinho na privatização ali. Isso vai começar a mudar no futebol brasileiro, eles vão começar a ser mais independente, mais privatizado, mais empresa mesmo. A gente teve agora em agosto de 2021 a aprovação da Sociedade Anônima de Futebol, a SAF. Certo. Né? Existia um empecilho para investidores internacionais no esporte, dada a insegurança jurídica que esse investimento provocava. Certo. Porque o sistema brasileiro de esporte ele é pautado em clubes, em associações civis, que é o sistema europeu. Né? Entretanto, ele tinha uma certa resistência em relação às sociedades empresariais de fins lucrativos. Já houve experiências, já houve algumas permissões facultativas em relação a isso aí, ainda na Lei Zico, que é a lei de 92, na época que o Zico foi ministro dos esportes do governo Fernando Collor. Sim. Depois você esteve lá no governo Fernando Henrique Cardoso, mas não era nada de obrigatório, era uma situação meio que híbrida ali, que não dava muita segurança para o investidor. Tivemos algumas experiências lá, Palmeiras Parmalat, Banca of America, Vasco da Gama, Hicks Mills, Corinthians, mas isso não foi de longo prazo. Sim. Não foi de ato contínuo, foi algo efêmero. Talvez a Palmeiras Parmalat tenha sido o maior e o mais vitorioso à época, né? O mais representativo na sua época. Mas isso era uma parceria. O que está acontecendo agora com essa SAF é a criação de uma empresa, né, derivada do clube. Certo. O clube, a associação civil, ela pode participar de uma SAF, pode participar de uma sociedade anônima e pode negociar as suas ações. Sendo que existirá uma autonomia administrativa, financeira da SAF, da empresa, em relação ao clube. Entendi. E isso vai dar uma certa segurança. Né? Tem alguns investidores já apresentando, tem um investidor norte-americano aí que conseguiu investir na SAF do Botafogo do Rio. Sim. Ronaldo, através da XP, com o Cruzeiro, né, que é um exemplo clássico ali do... Eu coloco que o Ronaldo comprar a SAF ali do Cruzeiro é a mesma coisa que o estagiário, né? Né? Chegar até a presidência da empresa. O estagiário, depois de 25 anos, volta e compra a empresa que ele estagiou. Exatamente. É um exemplo disso, né? Sim, total. Ele chegou lá na categoria de base do Cruzeiro, depois de 25, 30 anos, ele vai lá e compra a empresa que ele foi estagiário, né? Esse é um exemplo de ascensão social. É verdade. De ascensão social, de exemplo de investimento, de crescimento como pessoa. E ele tem um baita planejamento pra lá, né? É uma pessoa extremamente inteligente, o Ronaldo. De empresário, ele é gênio. É uma pessoa extremamente inteligente. E agora teve do Vasco, da Gama, até, enfim, tem algumas experiências que estão surgindo aí, evidentemente que são nos clubes mais endividados, aqueles que estão passando por maior dificuldade econômica no momento. Sim. Ou seja, estão comprando na baixa, como uma regra de mercado. Claro. Para depois vender na alta. Né? Sim.
os clubes que estão melhor estabelecidos aí, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, isso aí não vai acontecer tão cedo. Né? Não. Professor, a gente vai chegar nos minutos finais, mas acho que dá tempo da gente abordar mais alguns assuntos. Conta uma coisa pra mim. A pessoa que... ela, por exemplo, assim... A gente vou usar de novo o exemplo do futebol. Ela colocou o filho no esporte ali, pra fazer teste, tal. Só que às vezes ela é engabelada por um falso empresário. Ou teve um amigo meu, eu não vou comentar o nome porque eu não conversei com ele previamente, e nem com a mãe dele, ele saiu do Brasil e foi atuar na Itália. Pagaram uma baita dinheirama pra fazer isso. Só que ele chegou lá, ele só ficou alojado. Treinava, tipo, uma segunda-feira a cada 15 dias, um exemplo. Aí pegaram uma baita dinheirama, ele ficou num alojamento, tal, voltou, não jogou, não teve destaque, não teve nada, tal. Falando de uma consciência jurídica popular, como que a gente pode estar evitando essa série de abusos, essa série de problemas, de falsos caça-talento? Tudo bem que eu entendo que tem que consultar advogado, tudo mais, isso aqui é onde eu quero chegar realmente. Só que, como a gente não tem muito profissional na área que a gente está falando, como que a gente pode estar prevenindo isso para quem está assistindo a gente agora, para quem tem aquele filho no futebol, para quem está querendo iniciar o seu filho ali na carreira de atleta, enfim, como que a gente pode ter essa segurança jurídica? São os estelionatários de um sonho, né? Isso, tem aos montes, né? Sim, as pessoas aproveitam de um sonho que uma família tem, que uma pessoa tem, que um jovem tem, e se aproveitam economicamente em relação a isso. O que a gente pode orientar, Kleber? Você tem que ter uma visão crítica em relação às condutas, porque a partir do momento que o atleta está se desenvolvendo, aqui nesse país você tem condições de... na Europa não vai ser muito diferente daqui, talvez até mais competitivo, né? E sobretudo, desconfiem extremamente daqueles que pedem dinheiro para um apoio. Sim. Quer um dinheiro antecipado para ir para uma viagem na Europa, para ir lá fazer testes. Pô, você não precisa. Sim. Entendeu? Se houver um interesse de um clube europeu, eles mandam a passagem. Eles que vêm até manda a passagem ali, se houver um interesse real. Sim. Digno, né? E eles apresentam uma série de coisas, exato, né? Não chega só na lábia, só falando, exato. Né? Hoje você tem acesso pela internet, acesso a qualquer clube, as informações estão possibilitadas a todos, e, enfim, não tem muito o que... sempre desconfiar. Não invistam dinheiro onde, não, me paga tanto que eu levarei ele para tal lugar. Isso não existe. Lembrando que se você tem alguma dúvida, alguma questão, converse com o profissional, vai até o advogado, fala, apresentar tal proposta, é isso. Ele vai ter toda a gama para analisar a situação, para entender o que está acontecendo, para te dar um parecer, porque às vezes a gente, é o que o querido professor falou aqui pra gente, conversa. E estelionatário que mais tem a conversa, né, professor? Poxa, não tem jeito. Sempre simpáticos. Sempre carismáticos, sempre né? São simpáticos, carismáticos, são seus melhores amigos. São seus melhores amigos, exatamente. Professor, a gente está chegando ao final da entrevista. Tem uma pergunta que muita gente mandou fazer. Acho que é uma brincadeira, mas não vou deixar de fazer. Que time você torce, professor? Eu sou São Paulino e Bragantino. São Paulino e Bragantino. Não tem Bragantino. jeito. A gente não tem jeito também. Sou mais Bragantino que corintiano. Mas é isso. Professor, tem alguma ação judicial, alguma maneira pro Palmeiras conseguir o Mundial? Não tem jeito. Só em campo. Não tem jeito, professor. Nem fax, nem nada. Nem fax, nem ação na justiça, não nem adianta. nada. Só em campo. Tem que ter raça mesmo. Tem que ganhar no campo. Aí já teve 2 oportunidades, né? 3 oportunidades. Chegaram, né? Chegou lá. Jeito. Tava bem. Nessa última aí foi bem. Sabe que eu até torci pro Palmeiras? Mesmo. Tava na casa de palmeirenses, amigos meus. Tá certo. Mas quando chega em decisão final, assim, você dá uma torcidinha pro time que é brasileiro? Depende do time. Depende do time. Já vi Corinthians não vai rolar, gente. Corinthians não vai rolar. Depende do time. Tá certo. Depende do time. Eu me juntei com uns amigos agora, um grande amigo meu, Thiago Cruz, e um outro grande amigo meu, um ídolo praticamente, Rafael Toledo. A gente torceu
Contra o Palmeiras. Cada um torce, não tem o que fazer, né? Eu torci então... pro Palmeiras dessa vez. Eu queria que o Palmeiras... Eu tenho bons amigos palmeirenses ali né? e tal, Sou mas, gente boa, mas o meu nacionalismo tem limites. Não tem jeito. Não, tem Professor, limites. deixa eu entregar pra você. Só um minuto aqui, dá uma licença rapidinho. Que é pra você o brinde do programa. Ah, obrigado, Cleber. Espero que faça proveito. Você me dá um feedback depois. Obrigado, Você vai obrigado. gostar bastante. Professor, é isso. O Rafa, nosso querido Rafael, colocou vai colocar o seu Instagram para o pessoal seguir. Qualquer dúvida, eles vão entrar em contato com você e tudo mais. Tomara que seja muito próspera essa entrevista. Eu quero agradecer demais por você ter participado, meu primeiro entrevistado nessa nova etapa do podcast. Eu tinha outro, mas como eu te falei, resolvi repaginar, fazer... Professor, quero agradecer pelo convite. Desculpa o nervosismo, não tem jeito. Estamos entre amigos. Eu estava longe da câmera já. E, professor, de verdade, mais uma vez, muito obrigado. Aqui está o livro do professor. Onde a gente pode achar esse livro aí, professor? Nas principais livrarias. É mesmo? Acha na internet? Escrever na internet, relaxa. Tem na internet. Vou querer dedicatória, hein, professor? Tem, com certeza. Então com tá certeza bom. vai Gente, tem o livro aqui do meu querido professor. Fiquem à vontade, compre, que é uma leitura excepcional. Imagino que essa leitura vai ser tão eficaz quanto essa conversa. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou te chamar de novo, só que dessa vez a gente vai entrar numa outra seara. A gente vai entrar numa seara política econômica, que eu sei que você tem mestrado nisso. Sim. Também pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E a gente vai entrar nessa conversa. Espero você de volta. Vou refazer um convite, a gente vai agendar tudo isso. E é isso, professor. De verdade, sucesso, sucessaço. Você, mais uma vez, muito gente boa comigo. Já é gente boa comigo na faculdade, galera. Já é gente boa comigo lá. Mais uma vez, uma figuraça. Muito obrigado por ter vindo. E é isso, professor. Quer mandar um recadinho aí? Você tem um minutinho aí para mandar um recadinho. Você que era um bom aluno. Bons alunos, a gente ficam fáceis de a gente agradecer, de a gente nos tornar amigos, né? Nos tornarmos amigos, né? Enfim, Kleber, obrigado, parabéns aí pelo seu podcast, parabéns pelo programa, fantástico. Assim que eu receber outro convite aí, já estou aceito, já está de portas abertas para vir novamente aqui. Enfim, vamos discutir vários assuntos aí. Acho que é muito importante a gente passar uma mensagem útil, uma mensagem educativa, uma mensagem interessante para a população, para aqueles que nos assistem. Obrigado mais uma vez, professor. E parabéns pela iniciativa. Seu Instagram tá lá, tá bom? Isso. Gente, eu vi o recado de vocês. Débora, um abraço. João Paulo, um abraço. Teve, acho que um amigo seu que passou ali, deu um abraço no Fuscão. Deve ser uma coisa de amizade. Apelido mesmo? Apelido de infância. Entendi. Pra mim, eterno mestre Luciano. Não tem jeito. Professor, brigadão. Gente, curta, compartilhe, passa para seus amigos. A gente vai ter o próximo evento na sexta-feira. Eu vou chamar uma economista, a Lorena Bispo, uma grande amiga minha. A gente vai conversar sobre diversas coisas. Mais uma vez, não tem como a guerra da Rússia não entrar no jogo, como tivemos aqui com o professor. Muito obrigado. Sigam, baixe o aplicativo. Muito interessante esse recado. Baixe o aplicativo, professor, você que ainda não tem, baixe o aplicativo Bragança Web TV. Lá vai ter anúncio de vários empreendimentos da cidade, vários comércios da cidade. Baixe esse aplicativo, tem tanto na Play Store do Android quanto na Apple Store. Gente, não deixe você que é de Bragança, a região também, que está procurando alguma coisinha ou outra, tá lá, tá fácil. Baixa lá o aplicativo, chama Bragança Web TV. Você não vai se arrepender. Tem outros podcasts aqui da grade da Bragança Web TV, assistam também, são pessoas de extrema qualidade, é muito bacana. E é isso, pessoal. Curta, compartilhe, espalhe a ideia com o pessoal. Entendeu? Fala, aquele causa ganha lá, do menino lá, não sei o que. Espalha, gente, porque eu vou precisar muito do apoio de vocês. Internet é isso. Eu tive um excelente professor aqui presente. Então, para trazer figuras dessa grandeza, eu vou precisar da ajuda de vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado. Uma boa noite para quem assistiu até aqui. Obrigado pela sua audiência de verdade. E até a próxima. Tchau, tchau.